Enquanto você assiste este vídeo, um dos homens mais poderosos do bolsonarismo está escondido nos Estados Unidos. E não estamos falando de qualquer figura secundária. Estamos falando de um líder do Partido Liberal, alguém que estava no centro das decisões políticas que movimentaram milhões de brasileiros nas ruas. Alguém que até poucos dias atrás circulava livremente por Brasília, dando entrevistas, postando nas redes sociais e se apresentando como paladino da liberdade. Mas agora ele virou foragido. E o mais impressionante não é só a fuga, é o que isso revela sobre o estado de pânico que tomou conta da cúpula bolsonarista. Porque enquanto esse líder cruzava a fronteira para se proteger da Polícia Federal, Jair Bolsonaro entrava em colapso político dentro da própria casa. Fontes próximas ao ex-presidente revelam que as últimas semanas foram marcadas por discussões tensas, gritos, desespero e uma pressão insuportável vinda de Michele Bolsonaro. E não, isso não é fofoca. Isso é o retrato de um movimento que está implodindo por dentro. A operação da Polícia Federal que desencadeou essa onda de terror tem nome e sobrenome. Ela mirava exatamente os financiadores, os articuladores e os líderes que sustentaram as tentativas de golpe de Estado após as eleições de 2022. E quando a PF começou a apertar o cerco, quando os mandados de prisão começaram a ser expedidos, quando os telefonemas começaram a ser grampeados, muitos perceberam que o jogo tinha virado. E aí começou a debandada. Esse líder do PL que fugiu para os Estados Unidos não é um caso isolado. Ele representa uma geração inteira de políticos que surfaram na onda do bolsonarismo, que ganharam poder, dinheiro e influência, prometendo romper com o sistema, mas que agora estão desesperados tentando escapar das consequências dos próprios atos. E a grande questão que ninguém está fazendo é: quantos outros estão prontos para fazer a mesma coisa? Quantos já têm passagens compradas, malas prontas, contas offshore ativadas e advogados internacionais contratados? Porque o que está acontecendo agora não é apenas o fim de um ciclo político, é o desmoronamento de uma estrutura inteira que foi construída em cima de mentiras, fake news, financiamento obscuro e promessas de insurreição. E quando essa estrutura começa a ruir, quando os holofotes da justiça começam a iluminar os bastidores, o que você vê não são heróis, o que você vê são ratos abandonando o navio. E Bolsonaro está preso em uma encruzilhada histórica. De um lado, ele tem a pressão da militância radical que ainda acredita que ele vai dar um jeito, que vai reverter tudo, que vai voltar ao poder. Do outro lado, ele tem a realidade nua e crua. Está inelegível, cercado por investigações, com aliados fugindo do país e com a própria esposa cobrando posicionamentos que ele não consegue mais entregar. Michele Bolsonaro, que sempre foi vista como a figura de bastidores, agora está no centro de uma guerra interna que pode definir o futuro político de Jair Bolsonaro. E aqui está o detalhe que pouca gente percebeu. Essa fuga do líder do PL para os Estados Unidos não é só uma questão jurídica, é uma questão simbólica. É a prova de que, quando a pressão aperta de verdade, quando a PF bate na porta, quando o STF autoriza prisões, muitos daqueles que gritavam Deus, pátria e família simplesmente desaparecem. E isso manda uma mensagem devastadora para a base bolsonarista. Seus líderes não vão enfrentar as consequências. Seus líderes vão fugir. Mas o que vem a seguir muda tudo. Porque a Polícia Federal não está apenas mirando esse líder específico. Ela está montando um quebra-cabeça gigantesco, conectando pontos, rastreando transferências bancárias, interceptando comunicações e construindo um dossiê que pode derrubar dezenas de figuras políticas de alto escalão. E quanto mais gente foge, mais evidências sobram para trás. Quanto mais o desespero cresce, mais delações tendem a aparecer. E quando a primeira peça cair, o efeito dominó pode ser brutal. Para entender a gravidade do que está acontecendo agora, você precisa voltar alguns meses no tempo. Mais especificamente, para o dia 8 de janeiro de 2023. Aquele domingo que ficou marcado na história do Brasil como o dia em que milhares de bolsonaristas invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Na época, muita gente achou que aquilo seria apenas um episódio isolado, um surto de fúria coletiva que seria rapidamente controlado e esquecido. Mas não foi. O que o 8 de janeiro revelou foi a existência de uma estrutura organizada, financiada e articulada para tentar reverter o resultado das eleições. Não estamos falando de manifestantes espontâneos que acordaram revoltados e decidiram ir para Brasília. Estamos falando de ônibus fretados, hotéis pagos, alimentação fornecida
estratégias de comunicação coordenadas e um planejamento logístico que envolvia dinheiro, muita gente poderosa e objetivos claramente antidemocráticos. E desde aquele dia, a Polícia Federal tem trabalhado incansavelmente para identificar quem financiou, quem planejou e quem executou aquela tentativa de golpe. E foi justamente nessa investigação que o nome desse líder do PL começou a aparecer. Não como um coadjuvante, não como alguém que apenas assistiu de longe, mas como alguém que estava no centro de decisões estratégicas, que participou de reuniões com empresários, que teve acesso a recursos financeiros vultosos e que ajudou a mobilizar a militância para aquele fatídico domingo. E quando a PF começou a montar esse quebra-cabeça, começou a cruzar dados de transferências bancárias, mensagens criptografadas e depoimentos de colaboradores, o cerco começou a apertar. Agora, pense no seguinte: você é um político de alto escalão, com acesso a informações privilegiadas, com contatos dentro do sistema de justiça, com advogados de elite ao seu lado. Você começa a perceber que a Polícia Federal está chegando perto. Você recebe sinais de que mandados de prisão podem ser expedidos a qualquer momento. Você vê colegas sendo presos, aliados virando delatores, empresários que financiaram o movimento começando a fechar acordos com a justiça. O que você faz? Você fica e enfrenta? Ou você pega o primeiro voo para Miami e tenta ganhar tempo? Esse líder do PL escolheu a segunda opção. E não foi uma escolha impulsiva, foi uma escolha calculada, porque ele sabe que nos Estados Unidos o processo de extradição é complexo, demorado e cheio de brechas jurídicas. Ele sabe que pode contratar advogados americanos especializados em adiar processos de deportação. Ele sabe que pode usar a narrativa de perseguição política para tentar conseguir asilo ou proteção temporária. E ele sabe que, enquanto estiver em solo americano, ele está fora do alcance imediato da Polícia Federal brasileira. Mas aqui está o problema. Essa fuga não resolve nada. Na verdade, ela complica tudo. Porque quando você foge, você admite culpa. Quando você abandona o país no meio de uma investigação, você manda uma mensagem clara para a justiça, para a opinião pública e para os próprios aliados. Você tem algo a esconder. E pior, você está disposto a deixar os outros para trás enquanto salva a própria pele. E isso gera um efeito devastador dentro do movimento bolsonarista. Porque a base que ainda acredita em Bolsonaro, que ainda vai para as redes sociais defender o ex-presidente, que ainda bate panela na janela e grita Lula ladrão, essa base começa a perceber que está sendo abandonada. Começa a perceber que os líderes que ela idolatrava, que ela seguia cegamente, que ela defendia com unhas e dentes, estão fugindo para salvar a própria pele. E quando essa percepção se espalha, quando essa desilusão se instala, o movimento começa a rachar de dentro para fora. E Bolsonaro sente isso na pele. Porque ele não é apenas um líder político. Ele é o símbolo de um movimento que prometeu romper com a velha política, que prometeu enfrentar o sistema, que prometeu nunca recuar. Mas agora ele está vendo seus principais aliados recuando. Está vendo gente fugindo do país, gente fazendo delação premiada, gente virando as costas para o projeto que eles mesmos ajudaram a construir. E isso gera uma pressão psicológica brutal. E aqui entra a Michelle Bolsonaro. Porque Michelle não é apenas a esposa do ex-presidente. Ela é uma das poucas pessoas que tem acesso direto, irrestrito e constante a Jair Bolsonaro. Ela vê o desespero dele de perto. Ela vê as crises de raiva, as noites sem dormir, as discussões tensas com advogados, as ligações desesperadas para tentar segurar aliados que estão se afastando. E fontes próximas ao casal revelam que Michelle tem cobrado posicionamentos mais firmes, decisões mais claras, estratégias mais eficazes. Mas Bolsonaro está paralisado, porque qualquer movimento errado pode piorar ainda mais a situação dele. E a PF sabe disso. A Polícia Federal está jogando um jogo de xadrez de altíssimo nível. Ela não está apenas mirando indivíduos isolados. Ela está desmontando uma rede inteira. Ela está pressionando pontos estratégicos para forçar delações, para criar rachaduras, para fazer com que o medo se espalhe e as pessoas comecem a se proteger em vez de proteger o grupo. E quando um líder do PL foge para os Estados Unidos, isso não é um problema para a PF. Isso é uma vitória, porque a fuga gera pânico, e o pânico gera erros, e os erros geram provas.
Comenta aqui o que você acha dessa estratégia da Polícia Federal. Você acha que essa pressão vai fazer mais gente fugir ou vai fazer mais gente delatar? E enquanto isso, Bolsonaro tenta manter as aparências. Ele posta nas redes sociais, ele dá entrevistas, ele aparece em eventos. Ele tenta mostrar que está firme, que está confiante, que está no controle. Mas quem conhece os bastidores sabe que a realidade é completamente diferente. A realidade é que ele está cercado, pressionado e vendo seu projeto político desmoronar em câmera lenta. E o pior, ele não tem mais as ferramentas que tinha antes. Não tem mais o poder da presidência. Não tem mais o controle sobre as Forças Armadas. Não tem mais a blindagem institucional. Ele está inelegível, investigado e isolado. E isso nos leva para a próxima fase dessa crise. Porque a fuga desse líder do PL é apenas o começo. É a primeira peça caindo. E quando a primeira peça cai, as outras começam a tremer. Agora vamos falar da parte que ninguém está conectando, mas que é absolutamente crucial para entender o tamanho da bomba que está prestes a explodir. Porque essa fuga do líder do PL para os Estados Unidos não aconteceu no vácuo. Ela aconteceu em um momento muito específico, em um contexto muito particular e junto com uma série de outros movimentos que indicam que algo muito maior está em curso nos bastidores do sistema de justiça brasileiro. Nas últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal autorizou uma série de operações que vão muito além do 8 de janeiro. Estamos falando de investigações sobre esquemas de financiamento ilegal de campanha, sobre uso de milícias digitais para disseminar desinformação em escala industrial, sobre tentativas de cooptação de militares para apoiar um golpe de Estado e sobre a criação de estruturas paralelas de inteligência que funcionavam à margem da legalidade. E todas essas investigações têm um ponto em comum. Elas levam direto para o núcleo duro do bolsonarismo. E aqui está o detalhe que faz toda a diferença. A Polícia Federal não está investigando apenas os eventos, ela está investigando o dinheiro. Porque dinheiro deixa rastro, dinheiro revela conexões, dinheiro mostra quem realmente estava no comando. E quando você começa a seguir o dinheiro que financiou os atos golpistas, você descobre que não estamos falando de doações espontâneas de apoiadores apaixonados. Estamos falando de transferências milionárias, de empresas de fachada, de offshores em paraísos fiscais e de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro que envolve políticos, empresários e até figuras internacionais. E esse líder do PL que fugiu para os Estados Unidos, ele estava no meio disso tudo. Fontes ligadas à investigação indicam que ele tinha conhecimento direto sobre o fluxo financeiro que sustentou as manifestações antidemocráticas, que participou de reuniões onde estratégias golpistas foram discutidas abertamente e que ajudou a articular o apoio de empresários que viam na ruptura institucional uma forma de proteger seus próprios interesses econômicos. E quando a PF começou a quebrar o sigilo bancário, quando começou a cruzar CPFs com CNPJs, quando começou a rastrear movimentações suspeitas, o nome dele apareceu repetidas vezes. Agora imagine a cena. Você é esse cara. Você sabe que a PF tem provas. Você sabe que outros envolvidos já estão negociando delação premiada. Você sabe que, a qualquer momento, pode ter sua prisão decretada. E você sabe também que, se for preso, vai passar meses ou até anos esperando o julgamento, exposto à opinião pública, com sua reputação destruída e com sua família sofrendo as consequências. Então você faz as contas, você pondera os riscos e você decide que é melhor estar livre nos Estados Unidos do que preso no Brasil. Mas essa decisão tem um preço político altíssimo, porque quando você foge, você não está apenas se protegendo, você está jogando os outros debaixo do ônibus. Você está confirmando que o movimento está rachado, que cada um está tentando salvar a própria pele e que a lealdade que sempre foi pregada como valor máximo do bolsonarismo era, no fim das contas, apenas retórica. E isso gera uma onda de desconfiança que se espalha como fogo. E ninguém sente essa onda de desconfiança com mais intensidade do que Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro construiu sua carreira política em cima de uma narrativa de coragem, de enfrentamento, de nunca recuar. Ele é o cara que sempre disse que ia lutar até o fim, que nunca ia se entregar, que preferia morrer a se ajoelhar. E agora ele está vendo seus próprios aliados fugindo, se entregando, negociando com a justiça. E isso coloca ele em uma posição absolutamente insustentável. Porque se ele apoia quem fugiu, ele assume que a fuga é uma estratégia legítima, o que contradiz completamente a narrativa de resistência que ele sempre vendeu.
Mas se ele critica quem fugiu, ele corre o risco de afastar ainda mais os aliados que restam, de criar inimigos dentro do próprio campo e de acelerar ainda mais o processo de implosão do movimento. Então ele fica paralisado, incapaz de tomar uma posição clara, tentando equilibrar pratos que não param de cair. E Michelle percebe isso. Michelle vê que Jair está perdendo o controle da narrativa. Ela vê que a cada dia que passa, a imagem dele fica mais arranhada, a base fica mais desiludida e as chances de uma recuperação política ficam mais distantes. E por isso ela pressiona, ela cobra, ela exige que ele tome decisões, que ele mostre liderança, que ele faça alguma coisa para reverter essa espiral descendente. Mas o problema é que não há decisão certa. Qualquer movimento pode ser um movimento errado. E isso é exatamente o que a Polícia Federal e o sistema de justiça querem. Eles não precisam prender Bolsonaro agora. Eles estão desconstruindo sistematicamente toda a estrutura que sustentava o poder dele. Estão prendendo aliados, estão quebrando esquemas de financiamento, estão expondo a verdadeira natureza das articulações golpistas e estão deixando que o próprio movimento se autodestrua por dentro. Será que você concorda que essa estratégia de pressão é mais eficaz do que prisões imediatas? Comenta aqui a sua visão. E enquanto isso acontece, há um outro elemento que pouca gente está prestando atenção: a comunidade internacional. Porque quando um líder político brasileiro foge para os Estados Unidos alegando perseguição, isso chama a atenção das autoridades americanas. E o governo Biden não tem nenhuma simpatia pelo bolsonarismo. Muito pelo contrário. O governo americano vê o movimento bolsonarista como uma ameaça à democracia na América Latina, como um vetor de instabilidade regional e como um problema que pode ter ramificações geopolíticas sérias. Então, não é impossível que, em algum momento, os Estados Unidos decidam colaborar com as autoridades brasileiras. Não é impossível que aceitem pedidos de extradição. Não é impossível que forneçam informações que ajudem a PF a conectar ainda mais pontos. E se isso acontecer, se o governo americano decidir que não vai servir de refúgio para figuras envolvidas em tentativas de golpe no Brasil, aí a situação fica ainda mais desesperadora para quem fugiu. E tem mais. Cada dia que passa com esse líder do PL nos Estados Unidos é um dia a menos de credibilidade para o discurso bolsonarista. Porque como você vende a narrativa de que está lutando pela liberdade quando seus líderes estão literalmente fugindo? Como você mobiliza a base para resistir quando quem deveria estar na linha de frente está escondido em outro país? Como você mantém a coesão de um movimento quando a mensagem que passa é: quando apertar, cada um por si? Essas são perguntas que a militância bolsonarista está começando a fazer. E são perguntas que não têm respostas fáceis. Porque a verdade inconveniente é que muitos dos líderes que surfaram na onda do bolsonarismo nunca estiveram realmente comprometidos com os ideais que pregavam. Eles estavam comprometidos com poder, com dinheiro, com influência. E quando esses benefícios começaram a desaparecer, quando os riscos começaram a superar as recompensas, eles simplesmente abandonaram o barco. E Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que está cercado por oportunistas. Ele sabe que muitos dos que hoje ainda estão ao lado dele vão virar as costas na primeira oportunidade. Ele sabe que a lealdade no mundo político é uma moeda rara, especialmente quando o preço da lealdade é a prisão. E por isso ele está em pânico, porque ele não confia mais em ninguém, porque ele não sabe quem vai ser o próximo a fugir, o próximo a delatar, o próximo a fazer um acordo com a justiça. E enquanto esse caos interno se instala, a Polícia Federal continua trabalhando, continua investigando, continua juntando provas, continua construindo casos e continua se aproximando cada vez mais do centro. E o centro, todo mundo sabe, tem nome e sobrenome. Então, vamos recapitular o que está acontecendo neste exato momento, porque é importante que você entenda a dimensão do que estamos presenciando. Um líder do Partido Liberal, alguém que esteve no centro das articulações políticas do bolsonarismo, fugiu para os Estados Unidos para escapar de uma operação da Polícia Federal que está desmontando sistematicamente toda a estrutura que sustentou as tentativas golpistas no Brasil. Enquanto isso, Jair Bolsonaro está vivendo uma crise interna sem precedentes, pressionado por Michelle, abandonado por aliados e vendo seu projeto político implodir em câmera lenta. E a Polícia Federal? A Polícia Federal está apenas começando. Porque o que muita gente ainda não entendeu é que essa não é uma crise passageira. Isso não vai simplesmente passar. Isso não é mais uma polêmica que vai ser esquecida na próxima semana. Estamos falando de investigações profundas, de provas concretas, de um sistema de justiça que finalmente decidiu agir com a seriedade que o momento exige. E cada fuga, cada delação, cada nova operação é um passo a mais na desconstrução completa de tudo que o bolsonarismo representou nos últimos anos. E aqui está a grande ironia de tudo isso.
O movimento que prometeu combater a corrupção, que se vendeu como a alternativa limpa e honesta, que acusou todo mundo de bandido, está agora afundado em esquemas de financiamento ilegal, milícias digitais, tentativas de golpe e uma rede de mentiras tão profunda que vai levar anos para ser completamente desvendada. A narrativa que eles construíram está desmoronando. E não está desmoronando por causa de fake news da esquerda ou perseguição política. Está desmoronando porque a verdade, eventualmente, sempre vem à tona. E o que essa fuga do líder do PL revela é que muitos dos que construíram essa narrativa nunca acreditaram nela de verdade. Eles sabiam que era mentira. Eles sabiam que estavam manipulando a opinião pública. Eles sabiam que estavam usando a paixão de milhões de brasileiros para ganhar poder e dinheiro. E quando a conta chegou, quando a justiça bateu na porta, eles simplesmente fugiram. Deixaram a base para trás. Deixaram os apoiadores que confiaram neles jogados às próprias sorte. E agora esperam que ninguém perceba a hipocrisia monumental disso tudo. Mas as pessoas estão percebendo. Lentamente, mas estão percebendo. A base bolsonarista está rachada. Há os que ainda seguem cegamente, os que preferem acreditar em teorias da conspiração cada vez mais absurdas do que admitir que foram enganados. Mas há também os que estão começando a acordar, os que estão começando a fazer perguntas, os que estão começando a perceber que foram usados. E quando essa percepção se espalhar, quando o número de desiludidos for maior que o número de fanáticos, o movimento vai entrar em colapso definitivo. E Bolsonaro sabe disso. Por isso o desespero. Por isso as crises com Michele. Por isso a paralisia. Porque ele sabe que está perdendo o controle. Ele sabe que cada dia que passa, sua influência diminui. Ele sabe que está inelegível, cercado por investigações, traído por aliados e abandonado por quem deveria estar ao seu lado. E ele não tem mais as ferramentas para reverter isso. Não tem mais cargo, não tem mais a máquina pública, não tem mais o aparato militar, não tem mais nada além de uma narrativa cada vez mais fraca e de uma base cada vez mais fragmentada. E a PF sabe exatamente o que está fazendo. Ela não precisa correr, ela não precisa forçar nada, ela só precisa continuar fazendo o trabalho dela, reunindo provas, apertando o cerco, criando pressão. Porque quando você pressiona um grupo criminoso, quando você corta os canais de financiamento, quando você prende alguns e faz outros fugirem, o que sobra é desconfiança, medo e delação. E cada delação abre uma nova frente de investigação. E cada nova frente de investigação revela mais nomes, mais conexões, mais crimes. E olha, não se engane achando que isso é só sobre Bolsonaro. Isso é sobre todo um sistema paralelo que foi criado para tentar subverter a democracia brasileira. Estamos falando de empresários que financiaram o golpe, de militares que conspiraram para não aceitar o resultado das urnas, de influenciadores digitais que espalharam mentiras em troca de dinheiro, de políticos que traíram seus juramentos para ganhar poder. E todos eles vão ter que responder. Pode demorar, pode ser doloroso, pode ser complexo, mas vai acontecer. E você, que está assistindo esse vídeo até aqui, você precisa entender que está testemunhando história sendo escrita em tempo real. Daqui a 10, 20 anos, quando os livros contarem essa história, quando os documentários forem feitos, quando as análises forem publicadas, esse momento será lembrado como o ponto de virada, o momento em que o projeto bolsonarista começou a ruir de verdade, o momento em que as máscaras caíram, o momento em que ficou claro para todo mundo que muita coisa que foi vendida como patriotismo era, na verdade, crime. E a grande questão agora não é mais se o bolsonarismo vai sobreviver. A grande questão é quanto dano ainda vai ser causado até o colapso final, quantas instituições ainda vão ser atacadas, quantas mentiras ainda vão ser espalhadas, quantas pessoas ainda vão ser manipuladas. Porque movimentos políticos em desespero são perigosos, e quanto mais encurralado Bolsonaro se sentir, mais imprevisíveis podem ser suas reações. Mas uma coisa é certa, não há volta. O caminho agora é só de descida, e cada novo capítulo dessa história só confirma isso. A fuga do líder do PL para os Estados Unidos não é um incidente isolado, é um sintoma. É a confirmação de que o pânico tomou conta. É a prova de que mesmo os que estavam no topo sabem que o barco está afundando. E quando até os ratos começam a fugir do navio, você sabe que o naufrágio é inevitável. Então fique atento, acompanhe essa história de perto, porque os próximos capítulos vão ser ainda mais explosivos, porque a Polícia Federal não vai parar, porque mais nomes vão aparecer, porque mais fugas podem acontecer, porque mais delações estão vindo, e porque no final das contas, a verdade sempre prevalece. Pode demorar, pode ser doloroso, mas sempre prevalece. E se você gostou dessa análise, se você quer continuar acompanhando os bastidores dessa crise política sem precedentes, deixa o like nesse vídeo, inscreve aqui no canal Brasil Market Brief para não perder nenhuma atualização. E comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Você acha que mais líderes vão fugir? Você acha que Bolsonaro consegue sobreviver politicamente a esse furacão? Você acha que a justiça vai conseguir responsabilizar todos os envolvidos? Comenta aí a sua opinião, porque eu leio todos os comentários e a gente constrói essa análise juntos. E ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo sair, porque essa história tá longe de terminar. Na verdade, ela está só começando. E você não vai querer perder os próximos capítulos dessa bomba política que está explodindo no Brasil neste exato momento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo, aqui no Brasil Market Brief.